O que são ácidos e o que são bases? Estas substâncias são perigosas? Como identificá-las? Qual a melhor forma de manuseá-las? O que é um indicador ácido-base? Para que serve o pH? Bom, se essas perguntas despertou alguma curiosidade em você, não perca essa aula, porque é justamente sobre isso que irei abordar. Pessoal, eu trouxe aqui uma amostra de NaOH, que é o hidróxido de sódio, ou soda cáustica, como muitos conhecem. Tenho aqui uma amostra de HCl, que é o cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. Tenho ele aqui em 0,4 mol por litro de concentração e tenho ele aqui também de forma concentrada. Aqui eu tenho uma amostra de água. Veja que todos os líquidos que eu trouxe aqui são incolores, para que a gente possa fazer uma análise mais assídua. Isso porque, no caso da água, o líquido é incolor, é inodor, mas observe que nem todos os líquidos, por serem incolores, se comportarão como a água, tá? Então, pessoal, é muita ingenuidade, né, e um tanto errado tentar identificar uma substância em ingerir ou sentir o odor, porque muitas substâncias, mesmo sendo incolores, não se comportam nada a ver com a água. E eu tenho aqui esses exemplos. A soda cáustica é uma base, no caso é um antiácido, é um material alcalino, e o ácido clorídrico, como o nome já diz, é um ácido, todos eles são fortes, eu tenho um ácido e um antiácido, são corrosivos. Então, se eu for tocar a língua aqui, a pontinha da língua para sentir o sabor, provavelmente eu vou ter uma sensação super desagradável. Alguns desses aqui, se eu for tentar inalar, né, se eu for tentar aproximar do meu nariz, eu posso ter consequências graves. Então, pessoal, a melhor forma de identificar essas substâncias não é diretamente no seu corpo. Nós precisamos usar indicadores para isso. Portanto, eu tenho aqui o papel de pH. Eu tenho aqui uma faixa que varia de 0 até 14. Então, veja bem, quando o pH for de 0 até próximo de 7, ele é classificado como ácido. Acima de 7, ele é classificado como antiácido, ou alcalino, ou simplesmente base. E se o pH de 7, é porque ele é neutro. Então, o que existe na natureza tem essas três classificações, ou é ácido, ou é base, ou então é alcalino. E para interpretar esta realidade, criou-se alguns modelos para melhor exemplificar. Nós vamos ver nas próximas aulas o modelo de Arrhenius, tem um modelo também de Bronsted-Lowry, tem um modelo de Lewis, tem outros modelos, mas vamos ver pelo menos os básicos para o ensino médio. Com esses modelos a gente consegue entender de forma mais clara como se comportam os ácidos e as bases na natureza. Também iremos falar sobre sais e óxidos, tudo dentro desse contexto que se chama funções inorgânicas. Então veja bem, eu vou pegar aqui uma fita de pH, olha só. Se eu colocar a fitinha de pH num material que é ácido, olha que interessante, muda de cor. Aí eu tenho aqui a faixa de pH justamente para poder comparar essas cores. E aqui, ó, para que vocês vejam de perto, nós temos aqui o pH do ácido clorídrico aí enfraquecido, praticamente 1. Veja que as cores da fitinha se assemelham com a coluna aqui de número 1. Então aqui eu identifico essa substância como ácida. Agora veja bem, se eu pegar uma outra fitinha e colocar na substância alcalina, que é o hidróxido de sódio, olha só a diferença da coloração. Aí se eu comparar aqui agora, veja bem, que a coloração aqui, ó, está próxima de 14. Isso quer dizer que é uma base bem forte. Então, do mesmo modo que eu tenho aqui um material alcalino, eu tenho aqui um material ácido. E a fitinha de pH é um dos artifícios que a gente pode identificar uma substância
como sendo ácida ou como sendo básica. Também podemos identificar por outros fatores. É o caso do indicador. Eu tenho aqui fenolftaleína. Olha que interessante. Se eu pegar uma substância ácida e colocar fenolftaleína, olha, veja que ao gotejar fenolftaleína, o material que é ácido continua aparentemente do mesmo jeito. Não ocorre mudança de coloração. Agora veja bem, o material que é alcalino, se eu gotejar a fenolftaleína, olha que interessante, o material adquire uma coloração rosa. Isso porque a fenolftaleína em meio básico torna a substância rosa. Em meio ácido, continua da mesma forma. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma substância básica, eu já mostrei para vocês testando o pH e agora com o indicador fenolftaleína. E aqui eu tenho uma substância ácida, que eu também mostrei para vocês testando o pH e colocando a fenolftaleína. Eu disse para vocês que eu tenho aqui o ácido clorídrico concentrado. Eu vou mostrar o pH aqui rapidão. Olha, nós temos aqui, perceba que o pH deu 0. Isso quer dizer que ele é muito forte. Quanto mais baixo de 7, mais forte ele é. Mais ácido ele é. Quanto mais acima de 7, mais básico e forte ele vai ser. Então, veja bem, vou colocar aqui mais fenolftaleína para ele ficar bem roseado. Pessoal, eu vou pegar aqui o ácido clorídrico que está concentrado e vou colocar na solução que já tem soda cáustica com fenolftaleína. Agora observe. Olha que interessante. Ficou incolor. Ficou, dois líquidos incolores. Ficou incolor por quê? Porque aqui tinha uma solução básica e a gente identificou porque ficou rosa em presença de fenolftaleína, por exemplo. E quando eu coloquei o ácido clorídrico, como esse aqui está mais concentrado do que esse, a solução tornou-se ácida. Aí, pessoal, veja bem, se eu tiver uma solução de hidróxido de sódio, por exemplo, aqui ficou rosa, né? Um pouco alcalino. Aí eu vou colocar a solução ácida. Olha, quer dizer que aqui está mais alcalino do que aqui. Quanto mais base eu tenho aqui, mais rosa vai ficar, porque já tem fenolftaleína. Aí eu vou colocar o ácido aqui, ó, que é incolor. E veja que interessante, ó. Continua rosa. Então eu tenho um meio alcalino, eu tinha um meio ácido. Aquele que estiver mais concentrado adquire a característica da fenolftaleína. Olha. E aqui eu mostro a vocês como identificar uma substância como sendo ácida e como sendo básica, sem precisar tocar o dedo, sem precisar experimentar. Mas professor, e se eu não tiver fenolftaleína e nem o papel de pH? Tem outra forma de identificar se a substância é ácida ou básica? Existem métodos caseiros, não tão exatos assim, mas a gente pode ter uma boa noção. O suco de repolho roxo, por exemplo, é um bom indicador ácido-base. Uma vez no ácido adquire uma cor e uma vez na base adquire uma outra coloração. Os alquimistas já haviam classificado as substâncias ácidas como tendo sabor azedo e as substâncias básicas como tendo um sabor adstringente ou até mesmo amargo. Adstringente é aquela sensação de apertar a língua, mais ou menos quando chupa um caju, por exemplo. Então veja bem, o limão é azedo, é ácido. O ácido muriático provavelmente é azedo, mas não tem como colocar a língua para ter essa certeza. Então é melhor usar um indicador ácido-base. Do mesmo modo que a soda cáustica provavelmente vai ter aquela sensação de apertar a língua, mas não ocorre a necessidade de fazer isso. Basta usar um indicador ácido-base. Também os materiais básicos são escorregadios na pele, né? Mas nem toda base se pode passar na pele para confirmar isso aí. O sabão em pó, por exemplo, é uma substância básica. Imagina lavar as mãos com sabão em pó. Vai demorar bastante.
Então, quanto mais escorregadio, é uma característica que o material é básico, como é o caso da água sanitária, por exemplo. Então, conhecer as substâncias como sendo ácidas ou como sendo básicas, e principalmente se é um ácido forte ou base forte, ou ácido fraco e base fraca, ou até mesmo com pH neutro, evita uma série de possíveis acidentes. Nas próximas aulas, irei tratar sobre as teorias envolvendo os ácidos e bases, como também os sais e óxidos, de uma forma mais aprofundada, para que vocês possam ter uma clareza maior. Pessoal, não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício para vocês. Qualquer dúvida ou sugestões, deixem nos comentários. E até a próxima aula. Tchau!